Bom, com a discretização pronta, eu vou minimizar esse módulo, retornar para a minha área de esquemática de projeto, clicar com o botão direito em Mesh e depois Update. E agora a gente vai colocar as condições de contorno. Eu vou ser bem sucinto na indicação das condições de contorno e os senhores, à medida com que tiverem dúvidas, me procurem e a gente vai ter uma série de aulas para justificar as condições que eu estou usando aqui. Então, eu estou dizendo de uma maneira bem resumida quais são as que a gente vai usar. A primeira condição é, eu vou trabalhar com regime permanente. No default domain, eu vou indicar que eu estou trabalhando com ar como um gás ideal. A pressão de referência é 1 atm, não tem efeitos gravitacionais. O fluido ele vai ser considerado isotérmico se na sua condição de projeto você estiver trabalhando com um número de Mach inferior a 0,3. Se a sua condição de projeto resultar em um número de Mach maior ou igual a 0,3, você deve mudar o modelo de energia para, ao invés de thermal energy, de isotérmico, para total energy, para levar em consideração os efeitos compressíveis. Pois bem, o modelo de turbulência, muito usado para a parte aerodinâmica, não vou usar nem o Kepsilon nem o Kômega, mas sim o SST, o Shear Stress Transport. Ele vai dar uma resposta mais razoável sobre condições aerodinâmicas. Vou dar um OK, mexer em absolutamente mais nada. Agora eu vou criar as condições de contorno. Eu tenho uma condição de contorno de entrada. É uma condição de contorno do tipo inlet. O location é essa face de entrada. O detalhe das condições de fronteira vai depender do número do teu grupo de projeto. No caso aqui, em quilômetros por hora, vou supor que eu esteja com 200 quilômetros por hora. Ok. Na região definida essa condição, vou criar uma condição de contorno de saída. Na condição de contorno de saída, ela é uma outlet, vai estar aplicada na face oposta à entrada. No detalhe das condições de fronteira, eu vou jogar esse fluido para o ambiente, então a pressão na região de saída vale 0. Eu vou trabalhar com uma condição física de simetria, então vou clicar com o botão direito em Default Domain, Insert Boundary, Simetria. E a região, a location, né, onde eu vou aplicar a simetria no plano que faria a condição de espelhamento. Ao invés de inlet, mude para Symmetry, e não preciso dizer mais nada sobre isso. Agora, o chão se movimenta. Então, eu vou atribuir uma velocidade de movimentação para o solo. Então, botão direito em Default Domain, Insert Boundary, Solo. No Location que eu tenho indicado, eu vou marcar a parte do fundo, né, do domínio computacional, e mudar a condição de contorno para uma parede. Aqui no detalhe das condições de fronteira, é no slip wall, porque vai usar o princípio da aderência, mas no wall velocity, eu vou dizer que tem uma velocidade de movimentação. E essa velocidade está contrária ao eixo y indicado aqui. Então, a velocidade vai ser 0 em x, 0 em z, só que na direção y são menos 200 km por hora. Sempre que eu escrever alguma coisa, eu clico na tela para ele atualizar. Smooth wall para o asfalto, acho que não é muito razoável. Então eu vou mudar para roof wall, parede rugosa. E o tamanho de grão, seria a rugosidade, para um asfalto, algo em torno de 1 milímetro deve ser razoável. Então eu mudei a unidade para milímetro, 1 milímetro de rugosidade. Até aí, perfeito. Só que essas paredes, elas deviam estar bem mais distantes do que estão. Então, um artifício que a gente pode usar para essas paredes opostas ao carro é usar livre escorregamento. É como se o princípio da aderência não existisse. Então, vou clicar com o botão direito em Default Domain, Insert Boundary, e eu vou chamar isso aqui de Far Field. E aqui, nessa região externa, não é uma inlet, mas sim uma wall. As faces opostas eu vou segurar o Ctrl para selecionar mais do que uma. E no detalhe das condições de fronteira, em Mass and Momentum, eu vou mudar para Free Slip Wall. Então eu estou tentando simular uma situação onde esse caminho, essa região é muito maior do que de verdade ela é. Vou dar um OK nisso, está definido. E sobre esse Default Domain Default. O Default Domain Default é o seu próprio carro, que eu simplesmente vou renomear, rename para carro.
Tudo que você não disse nada, ele atribui automaticamente como condição